capítulo 3, 2 Timóteo. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Palavra de Deus. Tome assento e o Senhor seja conosco por sua misericórdia. Poderia estar escrito aqui: saiba, porém, isso, que nos últimos dias os tempos nos sufocarão. Os tempos serão de muito trabalho, muitas dificuldades. E Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, nessa carta doutrinária, traz revelações sobre o que vai acontecer nesses últimos dias, principalmente no capítulo 3 e no capítulo 4. Ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmos. Por que os tempos serão trabalhosos, difíceis? Porque os homens se tornarão amantes de si mesmos. É tudo por mim e nada sem mim. É tudo que me dá lucro. Se não me der, eu saio e procuro o lugar onde que me dá lucro. Não é isso que nós estamos vivendo hoje? Não, eu tentei ali, não deu certo. Mas não deu certo, não é se ele teve um encontro com Deus ou se... Não. É porque não teve o respaldo, ou a resposta, ou aquilo que ele queria. Isso acontece muito, não é? Muitas vezes a gente quer, até falei isso hoje, uma pessoa muito querida, foi muito bom abraçar um querido irmão hoje. E disse a ele, o problema é que a gente quer que, mais ou menos isso, a gente quer que Deus nos ame, com um amor todo especial, mas a gente não ama Deus como Ele merece. A gente quer que Deus faça o melhor dele para nós, mas não fazemos o melhor para Ele. A gente quer que Deus dê tudo para nós, mas nós não damos tudo para Ele. Os homens amantes de si mesmos. Porque o segredo seria estar com Deus, e isso basta. Ninguém deu glória. Está vendo que a gente está amante de si mesmo? Estar com Deus e isso basta. Ou não? Meu Deus, se eu tenho Deus, eu já tenho tudo que eu precisava. Então, como que eu vou deixá-lo por um motivo A, B ou C? Quando alguém deixa Deus tendo conhecido, só pode ser amante de si mesmo. Porque uma vez que você conhece Deus, como que você vai deixar Ele? É o Pedro lá dizendo para Deus, para onde, ou para quem iremos nós? Para quem, não é para onde. Para quem iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Ele poderia dizer outra coisa também. Para quem iremos nós se só tu é o caminho? Só tu é a verdade. E só tu é a vida. Como assim? Não existe outra possibilidade. É aquilo que perguntaram para um pastor e ele respondeu e eles acharam estranho. Falou, qual que é o projeto de vida do senhor? Ele falou, como assim? Não, o projeto de vida do senhor, qual que é o projeto? Ele disse, eu não estou te entendendo, porque eu já tenho Jesus. Certo, o senhor já tem, mas qual que é o projeto de vida? Ele falou, eu já tenho Jesus, eu encontrei Jesus. Você entende isso ou não consegue? Porque se a gente achou Jesus e é dele, o projeto é dele, a vontade é dele, o propósito é dele, o querer é dele, o jeito é dele, a forma é dele. E não é clichê, não, é uma coisa verdade. Por isso que 2 Coríntios 5,15 diz que ele morreu por nós para que todos nós que vivemos, vivamos não para nós, mas por ele. Para Ele, que viveu, morreu e ressuscitou por nós. A gente vive agora é para Deus, uma vez que encontrou é para Deus que a gente vive. Por isso o nosso projeto, se existir, é um projeto de atender à vontade de Deus. Amém? Então os amantes de si mesmos, que são essas pessoas que são egocêntricas, também são avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães,
Olha o que Deus está igualando desobediência com pai e mãe aqui. Deus está igualando os amantes de si mesmo, os avarentos, os presunçosos, os soberbos, os blasfemos, com desobedientes a pais e mães. É sério demais. Ingratos, profanos, tudo igual, tudo no mesmo prato. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Olha aqui o perigo do engano. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E aí vem a advertência: destes afasta-te. É sério? Por que Paulo manda afastar se ele também manda amar? Não é uma aparente contradição? É porque esse tipo de gente, se você andar junto com esse tipo de pessoa, você é contaminado. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, nesse caso. Então, Paulo está revelando coisas aqui que seriam cada vez mais difíceis para nós lidar com isso no meio da igreja. Por isso que ele vai advertir o Timóteo no capítulo 4, que ele pregue em todo o tempo, que ele não deixe de anunciar a sã doutrina, que ele insista nisso, que ele continue nisso, que ele não pare de fazer isso. Porque nesses últimos dias, estes homens, esse tipo de pessoa, e homens aqui é homens e mulheres, é generalizado, a palavra diz genérico. Então, quando esse tipo de gente aqui vai ter comichão no ouvido para ouvir mestres e doutores que preguem segundo suas cobiças. Não, eu não gosto de igreja que chama a atenção da gente. Já viu essas pessoas? Não, eu não preciso, a gente já é sofrido. É sofrido, mas não é convertido. Tem que ouvir a palavra da verdade, porque tem que saber para onde que vai converter. Por isso que tem gente que não sabe para que converteu, para que sentido, para que direção converteu. Nós nos convertemos para atender a voz do Espírito Santo. Nós nos convertemos para andar no trilho da palavra. Nós nos convertemos para não pecar mais. E como que eu vou saber o que é pecado? Pelo conhecimento da palavra. Entende? A martiologia é um estudo que a gente devia fazer, que é o estudo sobre a questão do pecado. É a palavra usada, né, para pecado, uma das. Então, meus irmãos, diante ou mediante tudo isso, a gente vê que a igreja tem desafios terríveis para esses dias. Sim ou não? E aí, com tantos desafios que a igreja tem para esses dias, tem gente pregando tanta coisa por aí que parece que a igreja pode continuar com os braços cruzados, que não tem problema. Tem gente pregando que a prostituição pode continuar, que o adultério pode continuar. Tem gente pregando que a mentira pode continuar, quem é que não mente? Tem gente pregando que não há problema em você se revoltar contra o irmão, colocar ele na justiça, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo. E muitos estão tomando isso como doutrinas pessoais por causa da cobiça, por causa do que quer ganhar na justiça, por causa do que quer se beneficiar com aquela situação. Mas não é assim. Então nós vamos falar de alguns desafios da igreja nesses dias, porque a igreja está mais do que nunca cheia de desafios. Muitos desafios. A trombeta está para tocar. Então, desde que a igreja foi instituída, esse tipo de gente existe na igreja. Só que o que o Paulo está falando aqui, que nos últimos dias essas coisas vão ser acentuadas, mas um número maior delas cada vez mais acontecendo. As advertências para a última hora, João faz, filhinho, já a última hora, e ele fala da manifestação do espírito do anticristo, para depois falar do anticristo.
aos Tessalonicenses, nós vamos ver falando sobre o anticristo. Mas aqui ele está falando do espírito do anticristo. Ou seja, João Batista veio com o espírito de Elias. O que quer dizer isso? Que ele teria características semelhantes. Não é? Por isso que João Batista foi quem foi. Elias, espírito de João Batista. Não quer dizer que o Elias reencarnou, como querem falar aí na doutrina espírita, nada disso. É o espírito de João, é o espírito de Elias, ou seja, a maneira, o modus operandi, a forma de ser, ok? E, irmãos, o espírito do anticristo é o anticristo agindo, o diabo agindo em nossas vidas enquanto pessoas, querendo manifestar em nós as coisas anticristãs, ou anticristo. Cristo, na palavra dele, já deixou certas doutrinas que nós conhecemos muito bem e maravilhosas para nós, sim ou não? Por exemplo, Jesus deixou a doutrina do perdão para nós, não deixou? E ele disse em Mateus 6, 14 e 15, que se perdoar seremos perdoados, mas se não perdoar, nem tampouco seremos perdoados. Então existe um outro tipo de pecado que não tem perdão, é aquele da mágoa, que eu não perdoo o outro. Se eu não fizer, não tem perdão. Mas quantos de nós guardamos mágoas e justificamos elas? Nós estamos contra Cristo, ou não? Por favor. Se Ele mandou perdoar e eu digo que não tem problema, que não é assim, que Deus vai me salvar mesmo assim, eu estou contra Ele. Ele falou que não. Por que eu falaria que sim? É mandamento perdoar. E a maior das ignorâncias dos amantes de si mesmos é que dizem: mas você sabe o que aquela pessoa fez para mim? Se Jesus estivesse aqui e quisesse responder, porque Ele é Deus e Ele é Ele que decide as coisas, se Ele estivesse aqui e quisesse responder, eu falei assim: não, mas eu não estou querendo que você perdoe por causa daquela pessoa primeiro, é por causa de você. Eu quero te salvar, eu quero te perdoar também. Entende a questão do perdão? Mas, por exemplo, os mentirosos, quando nós formos analisar sobre a mentira na Bíblia, você vai analisar que não tem como ser salvo os mentirosos e amantes da mentira, porque a Bíblia diz clara e literalmente ficarão de fora. Então, indiscutível, embora muitos consigam arrumar muitos argumentos para isso, mas não. Quantos de nós mentimos? Não é uma conduta anticristã? Porque o nosso Deus é o Deus da verdade. A palavra é a palavra da verdade. O caminho é o caminho da verdade. O Espírito é o Espírito da verdade. Nós não vamos ser da verdade? Então nós precisamos de ver a doutrina de Deus de uma forma diferente do que estão anunciando por aí. A doutrina de Deus é a minha libertação. Tudo que Deus diz não para mim, Ele está me libertando. Tudo que Deus diz sim para mim, Ele está me colocando em risco. Você entende? Quando Ele diz não, Ele me libertou, não vou correr risco, não vou nem passar perto. Mas Ele diz sim para eu casar com a Vilcelene, vou correr risco. Essa união tem que dar certo. Não é porque Deus fez o nosso casamento que automaticamente ele vai dar certo. É a convivência diária entre nós, que tem que ser cultivada, tem que ser trabalhado. Eu ministrei aquele final de semana lá em Caxias do Sul, passado, e aí Deus me deu um tema: a minha vinha produzindo uvas doces. E esse encontro nós falamos todas as vezes sobre essa questão.
Então, Deus nos deu o casamento, mas quem produz uva doce ou amarga somos nós. Deus levantou a nação de Israel, que então era Judá, de Isaías 5, e queria que eles que produzissem uvas doces, mas produziram uvas amargas. E ele fica dizendo assim: o que faltou para que eu fizesse para a vinha, para que ela produzisse uvas doces? Eu fiz tudo. Por que eu colhi uvas amargas? Então, Deus nos dá, quando Ele diz sim, você está entendendo? Quando Ele diz sim, Ele me deu responsabilidade. Quem é casado aqui? Deus te deu responsabilidade. Jovens, quando Deus disse não, Ele tirou a sua responsabilidade, e quando Ele disse não, é que Ele sabia que aquele negócio lá ia ser mais difícil para você. Então alegra, até que venha o sim de Deus, e você comemore, mas saiba que virá com responsabilidades. Então, são coisas anticristãs. Deus ordenou de uma forma, a gente faz de outra. É o espírito anticristo. Nas coisas simples. Fora as outras, mais complexas, né? Quando a gente idolatramos, né? A idolatria de uma imagem de escultura ofende Deus assim em extremo. E a idolatria de pessoas também. Por exemplo, o pastor vai viajar. No dia 26, eu sempre falo sobre isso. Se a pessoa parar de vir para a igreja porque o pastor não está vindo, o pastor é o ídolo dela. Porque o pastor está entre ela e Deus. Se nada existisse entre ela e Deus, ela estaria em todos os cultos. É uma idolatria, que vem da palavra eidolon, de ídolo. Então, se o congresso que me atrai é por causa da cantora, é uma idolatria. Por isso tem muitas idolatrias por aí. Porque o congresso tem que me atrair pelo que Deus quer derramar nele. Nossa, é congresso, Deus vai falar. Quem que é o pregador? Nem sei, mas Deus vai falar. Isso existia antes, mas aí começaram os shows, os espetáculos. E é muito bom ver certas pessoas sendo usadas, e é maravilhoso mesmo. É maravilhoso ver pessoas que Deus escolheu derramar dons, da palavra, e é bom demais, é maravilhoso, irmãos. Mas isso não pode nos remover da direção de Deus. Eu vou no congresso por causa do Rei da Glória. E a gente vai. Então tem muitas coisas que são anticristãs. E esse é o mal desse dia, desse tempo. Tem gente escolhendo igreja pelo nível. O meu nível agora é outro. Fiquei rico, então é a igreja dos ricos. Se bem que eles falam que nós somos a igreja dos ricos. E glória a Deus, né? Somos ricos mesmo, da graça, da vitória, da bênção. Né? Mas aí a pessoa escolhe a igreja pelo nível dela. Qual que é a igreja melhor? É a mais próxima de casa? Isso aí está viralizado já na internet, né? A melhor igreja é a mais próxima da Bíblia. Ainda que ela seja longe. Né, Valfredo? Quantos quilômetros mesmo? 15 quilômetros. O Valfredo mora 15 quilômetros daqui. É um dos crentes mais fiéis da igreja para a glória de Jesus, mais evangelista. Então, não é a igreja mais perto da minha casa, é a mais perto da Bíblia. E além de ser mais perto da Bíblia, é aquela que Deus me dirigiu. É lá que Deus quer. Propósitos encurtam distâncias. Por isso que a irmã Gilmara e o irmão Charles ainda congregam conosco, porque Deus não dirigiu de outra forma. Moram em Goiânia. É uma direção. Melhor coisa que tem é a direção. Então nós temos muitos desafios nesses dias, sim ou não? E esse desafio são desafios para mim e são desafios para você. Não é desafio para a liderança tão somente, é para todos nós. Nós temos que ter a manutenção da fé. Estão tentando roubar a nossa coroa.
Estão tentando armar ciladas para que caiamos nelas. Estão armando. Irmãos, o inimigo se uniu e ele está bem... Quando eu falo o inimigo se uniu, eu vejo um domo de ferro. Tanto que o diabo está unido com seus servos, súditos, para fazer o mal nesse tempo. Estava tendo uma videoconferência com os nossos irmãos das igrejas ali, da Europa, e falando sobre isso. O inimigo se uniu de uma forma tremenda, porque eles estão falando a mesma linguagem no mundo inteiro. Sim ou não? E nós desunidos. Eu digo nós, termos gerais para a igreja. Calvinista? Não, eu sou arminiano. Aí briga porque um é calvinista, outro é arminiano. Como assim, meu Deus do céu? Não, eu sou pelagiano. Não, eu sou agostiniano. Rapaz, eu sou cristiano. Vamos ler esses homens, vamos ler a mente desses homens, os escritos desses homens, mas vamos ficar com a Bíblia e com Jesus. Para que isso? E aí traz confusão, confusão traz divisão, divisão tira o poder da igreja. Deus quer levantar uma igreja cheia de poder. Deus quer cuidar de nós mais do que cuidou até hoje. Do jeito dele. Então, esses males vêm acumulando. Nesses últimos dias que a igreja está vivendo, ela é conclamada pelo Senhor para enfrentar muitos desafios. Como igreja, precisamos estar preparados para vencer, e Ele mesmo estará conosco para nos capacitar. Então vamos ver aqui alguns desafios da igreja desses dias. Primeiro, repita comigo, o desafio de permanecer alerta. Abra aí Mateus 13, 25, e o DCM, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, 4 a 8. Mateus 13, 25. Glória a Jesus. Vamos lá? Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando foi que o inimigo semeou o joio no meio do trigo? Quando os homens dormiram. A igreja de hoje está dormindo. E aí vai para Mateus 25, né? A parábola das 10 virgens. Todas as 10 dormiram, adormeceram. Só que tem uns que adormeceram com reserva de azeite. Prudentes. Pensaram no futuro. Se prepararam para qualquer surpresa. A igreja de hoje, ela está para ser acordada. Os últimos gritos de Jesus já estão sendo dados. E quando ela acordar para esse avivamento, porque o noivo está vindo, os que dormiram, mas estão capacitados, preparados e têm reserva, é que vão chegar até Jesus. 1 aos Tessalonicenses 5, de 4 a 8. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. O que está revelando no primeiro versículo? Que vai vir um dia que alguém vai querer roubar, minar, mas a vinda do Senhor será como também um dia que o ladrão vem, quando ninguém espera, por isso que surpreende.
Próximo versículo diz: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A igreja de hoje, mediante tudo que está acontecendo e está para acontecer, tem que ter olhos, tem que ter ouvidos, tem que ter um despertamento, tem que ter algo dentro de si que coloca ela em alerta. Já viu quando você dorme para no outro dia pegar um voo? Nossa, eu não posso. Será que eu não vou pôr despertar esse aqui depois de 2 minutos para despertar esse aqui? Não posso perder o voo. Você está alerta com relação a não perder o voo, perder o trem, perder o ônibus. Então você está alerta. É dessa forma que a igreja vai estar. Ela tem que estar alerta. Eu não posso perder a fé. Eu não posso perder a batida que eu estou indo aqui servindo Jesus. Eu tenho que ser firme, constante e abundante. Eu sou do Senhor. Ele quer fervor na minha vida. Ele quer adoração da minha vida. Então o desafio de permanecer alerta, acordado, desperto, sóbrio. Outro desafio da igreja, o desafio de não ceder às pressões. Nós estamos sendo pressionados? Nossas famílias nos pressionam. Para que ir na igreja desse tanto? Eles não entendem que a igreja é a manutenção. Eles pensam que é como a nossa religião antiga. Você só vai na missa e tira uma consciência. Não, eu fui na missa. Tem gente que faz a mesma coisa. Não, domingo eu fui na igreja. Eu tenho Deus. Ok, mas Deus tem você? Que o segredo não é primeiro eu ter Deus, é Deus ter a mim. Ser o dono da minha vida. Porque se Ele for o dono, Ele me salva. Então o desafio, nós recebemos algumas pressões nesses dias e como sempre. Primeiro, humanismo. É o homem o centro de tudo, o homem é Deus. Já viu aquelas pregações que você é o centro? Cuidado, é bonito, mas não é verdadeiro. Você é o centro. Tudo que Jesus fez foi pensando em você. Você precisa entender isso. Você é o cara. Você é estupendo, tremendo. Aí fica aquela ilusão. Se Ele me ama tanto, eu não preciso fazer nada. Ele tem que vir atrás de mim. Ele nos ama sim. E com um amor inexplicável. Mas Ele espera de nós respostas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Até aqui está mostrando o amor, sim ou não? Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário crer. E esse crer aqui é de abraçar a doutrina de Cristo. Por isso que Colossenses 3,16 fala que essa doutrina tem que habitar ricamente, abundantemente em nós. Ou seja, a palavra de Cristo, a palavra do Senhor tem que dominar nossas vidas. Então o momento mais maravilhoso no culto é quando a palavra começa a ser trazida aos nossos corações. Porque está vindo a riqueza da doutrina que me faz ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus. O homem não é o centro é Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas.
Ele é o centro exato da Bíblia. Salmo 118, eu acho que é o salmo central da Bíblia, no meio da Bíblia, no meio de tudo, está lá, Salmo 118, e está falando de Jesus. Jesus é a base, é o fundamento e é tudo. O homem precisa de Jesus, o homem é perdido, a natureza é perdida, o homem é caído, o homem não vale nada. Mas Deus amou, pôs valor e quer salvar. Então, o nosso reconhecimento disso tem que nos encher de temor e tremor e do prazer de ser de Deus e servi-lo conforme a sua vontade. Tem o capitalismo, quando o dinheiro é Deus. Agora não é o homem que é Deus, é o dinheiro, o capitalismo. Mas é o capitalismo conforme o segundo a doutrina bíblica, quando fala de mamon, que o dinheiro fala mais alto, o serviço fala mais alto, tudo fala mais alto, menos Deus e a sua vontade, menos Deus e a sua casa. Eu preciso, Deus sabe, eu vou. Enquanto tem gente que diz, eu não vivo sem Deus, eu abro mão, e Deus está abençoando e prosperando. E o relativismo moral, meu Deus do céu. O pecado nem sempre é pecado, depende da situação de cada um. Relativismo moral. O povo agora está com a mania, irmão. Vem para a igreja mostrando o corpo. Qual que é o caráter de uma pessoa que entra na igreja para mostrar o corpo? Qual que é a intenção de alguém que vem na igreja mostrando o corpo? Nós estamos na igreja. E eu costumo dizer e repito, uma prostituta, quando ela quer ir na igreja dos crentes, ela se veste bem. Verdade ou mentira? Eu compartilhei com a irmã Margarete um vídeo da Fernanda Brum dando uma entrevista a uma eu ia falar entrevistadora, é claro, a outra lá. Que eu nem conheço a outra. Parece que eu conheço, parece que eu não conheço, mas a Fernanda Brum conheço. Aí ela, e aí, você... Como é que ela faz a pergunta? Se ela mostra o corpo dela, pronto. Usa biquíni ou usa não sei o quê. Ela até falou, não, eu quando vou na praia uso biquíni, tiro foto, eu amo likes. Ela se revelou, ué. A idolatria do corpo, a idolatria dos likes. E a Fernanda Brum, pelo menos nisso, foi maravilhosa. Ela disse, não, meu corpo é do meu marido. É ele que tem que ver. Mas você tem um corpo bonito, você não acha que isso? Não, ele é do meu marido, o meu corpo. Mas você não se satisfaz, que seu corpo é bonito, não sei o que. Ela disse, eu olho no espelho e falo, glória a Deus, Fernanda Brum. Estou satisfeito. Não preciso de mostrar para ninguém. Ah, mas eu mostro. Eu não mostro. Se eu sou crente, não sei se é crente. Basta ser honesto. Quando a pessoa apresenta o corpo, ela está dizendo, ei, vocês estão querendo? Ou não? Porque eu fui do mundo e eu não valia nada no mundo, eu não valia o sal da janta. E quando o homem do mundo vê alguém mostrando alguma coisa, ele entende na cabeça dele, ainda que a pessoa não esteja fazendo por isso, ele entende na cabeça dele que ela está se oferecendo. Sim ou não, homens? Então, sabedora disso, qual é a mulher que vai querer se oferecer se ela for cristã? Parece que vocês não gostou dessa parte? E nem o homem precisa mostrar o corpo, os bíceps, os tríceps, os camaradas que vai falar, olhar os olhos, já olha assim. Não precisa. O problema da nossa infelicidade hoje é querer achar felicidade naquilo que Deus não aprova. Seja simplesinho de Deus, viva a sua vida saudável, você vai ver o quanto que Deus sabe escrever histórias. Outro desafio, então, da igreja de hoje é o desafio de viver em santidade. Porque santidade, ela tem corpo, alma e espírito.
1 aos Tessalonicenses 5:23, DCM. Então, a santidade, ela não é santidade essa coisinha suave que estão dizendo por aí. Não, ela é uma separação fundamental para Deus. E não é uma coisa de peso e tal, aquela angústia, não, é o prazer. Quando alguém tem o encontro, o prazer é de santificar-se ainda mais. 1 aos Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e a alma, e o corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus está na minha vida, eu tenho que ter essa santidade. Porque o propósito de Deus é santificar em tudo. E essa é a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4, a vossa santificação. Então, meus irmãos, é um desafio muito grande nos tempos de hoje. 1 de Pedro 1,16, é um desafio muito grande para a igreja de hoje. Por quê? Porque o nude está aí. Quantas pessoas no meio de nós já mandou nude para os outros? Como que tem coragem? Onde que está o caráter? Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou. E aí o contexto, sede santo em toda a vossa vã maneira de viver. Em tudo. Então, pastor, eu tenho que vestir cobrir o rosto, cobrir o corpo, cobrir isso aqui. Não, a Bíblia diz para ser moderado. Nem de mais e nem de menos. Moderação. E a beleza não está em mostrar as pernas, em mostrar os ombros sensuais. A beleza está em ser uma pessoa que se pode confiar. Tem muita gente mostrando isso e conquistando muita gente, mas já está no quinto, no sexto, no sétimo amante. Ou sétima amante. E já viu que muitas mulheres, vou atingir o lado feminino agora, muitas mulheres gostam de gente que não presta? Gosta de gente que não presta. Ah, mas ele é tão bonzinho, bonzinho. Qual que é a interpretação de bonzinho para alguém que vê um homem mauzinho? É porque não, de todo jeito eu quero. É isso. Porque sabe que não vale o sal da janta. E deixa eu falar outra coisa sobre julgo desigual. A Bíblia condena o julgo desigual? Sim. Teve gente no meio de nós que Jesus entrou e depois não sei o que, salvou o outro, glória a Deus. Isso é maravilhoso e Deus também faz isso. Deus conhece o futuro, sabe de tudo. Mas vamos lá. Quando você tem a oportunidade de escolher, escolha julgo igual. Porque uma vez que você está levantado em Deus e a outra pessoa não é de Deus, por mais boníssima que ela seja, quando vocês se casarem, esta pessoa será uma porta aberta para o diabo agir. Porque ela não está guardada. Você está selado, mas a pessoa não está. E aí o que o diabo quer fazer com o casamento? Destruir. Então é necessário que o jugo seja igual. Mesmo Deus, mesma fé, mesmo propósito. Para que não tenha prejuízo. Então é um desafio, irmão, essa questão de viver em santidade hoje, demais. E o cristianismo de hoje, ele está de baixa qualidade. Cristianismo, estou falando de igrejas, e igrejas sem discernir aqueles que realmente nasceram de novo. As igrejas estão com o cristianismo padrão pequeno. Se Jesus está voltando, e Ele está,
Se as trombetas estão para soar, e elas estão, a última trombeta para a igreja está para ser soada. Se o diabo se uniu e se levantou como nunca, e ele está assim, o que Deus vai pregar para nós? Senão o arrependimento, senão a mudança, a preparação para a volta de Jesus. A terra passará pela grande tribulação, e eu creio que a igreja passará por uma pré-tribulação, para que estejamos prontos para sermos arrebatados. Tribulação é outro nível escatológico. Outro desafio, o desafio de ser uma voz profética dentro da igreja. Joel 2:1, DCM, e depois Oséias 8:1. É preciso que a igreja maneje a espada do Espírito, cortando o pecado sempre, não deixando de pregar a verdade com o propósito de agradar. Deus não quer agradar, Ele quer salvar. Deus quer salvar. A pregação de alegria, de felicidade hoje, ela é tão grande que parece que não tem outra. Muita gente em busca da felicidade perdeu a salvação. E muitos em busca da salvação achou a felicidade. É o caminho que a gente tem que entender. Olha o que diz Joel 2:1. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Tem que ter uma pregação que traga temor. Toda vez que Deus quis avivar, e Ele quer avivar, Ele falou de compromisso, de aliança, de conserto. E primeiro, antes de saber pregar, porque tem-se escola para tudo, a pessoa hoje ela sabe fazer a leitura do texto, do contexto, dentro das regras de hermenêutica, de exegese, também da ortopatia. As pessoas sabem, mas a vida dessas pessoas não são vidas, muitas vezes, que glorificam a Deus. Antes de pregar, antes de saber pregar, antes de saber a palavra, antes de decorar os versículos todos, tem que primeiro viver a palavra. Você escutou? Tem que primeiro viver a palavra. Como que um pecador vai anunciar a condenação daqueles que não têm Deus e o arrependimento para quem quer Deus, se ele está em pecado? E se a palavra é esta: arrependei-vos. A igreja tem que ser a voz dentro da igreja. Pregar a palavra como ela é dentro da igreja. Ensinar a palavra como ela é dentro da igreja. A igreja só não tem palavras de bajura, ela tem palavras para tudo. E estas palavras têm que ser anunciadas. O povo está sofrendo porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras, elas são palavras de conversão. Por isso que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, porque ela dirige e ela mostra o caminho que eu devo seguir. É por isso que a Bíblia é como a espada de 2 fios, que penetra o mais profundo, discerne pensamento e sentimento. É por isso que a Bíblia nos desnuda e nos torna nus diante de Deus. É por isso que a Bíblia é fogo que purifica. A Bíblia é água que lava. Qual é a água que lava se não for a verdade daquilo que eu preciso para mim? A igreja também precisa, outro desafio, ser voz profética fora dela. Precisamos, irmãos, e principalmente fora da igreja, nós temos que ser aqueles que a pregação também combina com o modo de viver. O modo de viver também combina com a pregação. Lá fora as pessoas nos ouvem, mas primeiro elas nos investigam.
tem que ter essa voz fora da igreja. João Batista, ele foi uma voz fora de Herodes. Você está errado, não é assim, não pode. Outro exemplo é Paulo diante dos adoradores da Diana dos Efésios. Jonas diante dos ninivitas, falando o que tem que ser falado, pregando o que tem. E é bom aqui um parêntese aqui sobre Jonas. Jonas, meus irmãos, por que Jonas não quis ir para Nínive a princípio? Porque Nínive é tipo os terroristas do Hamas, o Nínive. Eles eram déspotas, eles torturavam, eles matavam. E Jonas não queria a salvação deles. Mas aí eu faço a pergunta, quando a gente olha para o que o Hamas fez, a gente tem que tomar cuidado para não odiar eles. Porque degolar 40 crianças, como é isso? Pegar a criança e ficar brincando com a criança como escudo para que ninguém atire neles? Fazer as bases deles debaixo de hospitais e debaixo de creches para que Israel não atire? Não se defenda? É muita maldade. Mas você quer um Hamas desse jeito ou um Hamas convertido? Você quer um Hamas morto ou um Hamas convertido ao Senhor Jesus? Isso revela o nosso coração. Porque é melhor um terrível inimigo convertido do que morto. O grande Paulo das Escrituras Sagradas era o inimigo da igreja, que matava, consentia na morte e da última vez ele queria até matar. Deus converteu ele e o inimigo se tornou amigo e ganhador de almas. Esse coração que Jonas não teve quando fez a análise de tudo que era. Outro desafio da igreja: ser agência preservadora e influenciadora. Nós somos a razão, e quando eu digo isso, eu não digo para a glória de ninguém, mas só para a glória de Jesus. Glória de nenhum de nós, para a glória de Jesus. Nós somos a razão do anticristo não ter se manifestado ainda. Nós somos a razão de uma bomba nuclear ainda não ter explodido e acabado com a terra. Porque a igreja está aqui, o Espírito está na igreja. Só há um que resiste, diz 1 aos Tessalonicenses, é o Espírito que está na igreja, a igreja que está cheia do Espírito. E nós precisamos levantar com a nossa influência. Então quem compra tem que pagar. Quem fala tem que cumprir. Nós temos que preservar a santidade de Deus em nossas vidas e fazê-la crescer. Santificarei o meu nome em Israel. Quando Deus diz isso, o que Ele está falando? Eu vou transformar a nação e eles saberão que eu sou Deus, porque a nação será transformada. Meu nome será santificado. Ele já é santo em Deus, mas Ele precisa ser santo em nós. O nome do Senhor precisa ser santo em nós, na nossa boca. Tem gente que fala de Deus e ninguém quer ouvir. Por quê? Porque conhece a vida pregressa. O nome de Deus está sendo profanado, o nome de Deus está sendo sujo na vida dele. Mas a pessoa, a mulher, o homem, o jovem, adolescente, criança, que dignifica, que glorifica a Deus com a sua vida, está santificando o nome de Deus diante dos outros. É a influência preservadora da igreja como sal e luz nessa terra. E é um desafio, hein? Porque as pessoas nos julgam pelos erros dos outros. Todo pastor é ladrão. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Ai, a maioria. Não é ruim ouvir isso? Teve vezes aqui que eu falava com a igreja, né? Repitam comigo. Vamos repetir hoje? Vamos repetir? Senhor Jesus, se o pastor está roubando dinheiro da igreja, fala forte, se o pastor estiver roubando dinheiro da igreja, mata ele e manda ele para o inferno.
Em nome de Jesus. Pronto. As pessoas pensam que porque é pastor e por causa dos que roubam, todo pastor rouba. Não é assim não. São poucos que fazem isso, mas são estes que contaminam todos. Tem gente boa, tem gente honesta por aí, dando a vida para ganhar almas e para ajudar pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado para ser essa influência boa. Por isso que nós temos que persistir e insistir com um testemunho que glorifica a Deus, para que vença os maus testemunhos e as pessoas possam ver Cristo em nós. Quando Mateus fala em 5, 14 a 16 ali, sal e luz, ele está dizendo, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Tem que ver em nós. Então fuja de contenda, fuja de briga, fuja de fofoca, fuja de mentira, fuja dessas cantadas baratas de gente que quer só ridicularizar o nome de Deus na nossa vida. Seja honesto, seja fiel, seja de Deus. E outro para encerrar, depois nós continuamos, é o desafio de manter a comunhão com Deus. Meu Deus! A gente que tem um pouquinho de vida de oração, tem dia que a coisa, meu Deus, você está sufocado. E você tem prazer de falar com Deus. Tem culto que está aquele maior peso. É um desafio enorme. E você tem que ter uma consciência. Não, eu sou de Deus, Deus é dono da minha vida. Eu vou adorar, ainda que eu não estou já sentindo por causa do peso, mas eu vou dar glória ao meu Senhor, o meu Senhor merece. Porque o desafio da comunhão envolve adoração, envolve louvor, envolve a fidelidade com Deus em todas as áreas, até dizimista e ofertante, que é uma forma de adorar a Deus. Então nós temos que ser a igreja que enfrenta esse desafio e não desiste, porque as coisas elas vão pesando, a guerra espiritual ela vai aumentando. Você acha que não tem vez aqui que tem uns tribufu que aparece por aqui, eu estou sozinho aqui, fisicamente, mas estou com Jesus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, estou com os três, e não aparece para querer não sei o quê, por causa da forma que nós somos, aparece, mas nós mantemos a comunhão com Deus, e aceitamos a vontade de Deus e a de mais ninguém. Tem que lutar, tem que vencer. Aí o obreiro, não, eu não vou orar não, porque eu não estou sentindo Deus. Que covardia é essa? Eu vou orar porque eu não estou sentindo Deus e eu quero sentir. Como assim? Aí o obreiro, nós temos a festa na igreja sede, não vai, não avisa, não fala nada. Isso atrapalha a comunhão. Aí depois fica pensando mal do pastor. O pastor que foi e adorou a Deus e foi abençoado, agora é o problema dele, que não foi e que não avisou. Está gostando? O desafio da comunhão é uma coisa que a gente tem que falar a noite inteira sobre isso. Porque querem nos afastar do Senhor, mas Ele está dizendo para nós, Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. A parte é minha, eu que tenho que buscar todo dia chegar a Ele. Todo dia eu tenho que lutar para não mentir, para não roubar, para não matar, para não brigar, para não xingar, para não fazer nada que entristeça o Espírito Santo na minha vida. Todo dia eu tenho que tomar a minha cruz e negar a mim mesmo. Todo dia eu tenho que ter um momento de oração com esse Deus maravilhoso. Todo dia eu tenho que lutar contra a carne, contra o diabo e contra tudo que quer tirar de mim a comunhão com o Senhor. É um desafio. E como é que você está diante desses desafios? Como é que está a sua vida espiritual com Cristo? Como está seu ministério, sua chamada? O que está vindo no seu pensamento ultimamente? O que é que você está com a intenção ultimamente? De abandonar tudo? De deixar tudo? Eu tenho um sonho, ser fiel até a morte.
e alcançar a salvação eterna em Cristo Jesus. Eu sei que você tem esse sonho, então se levante para ele em nome de Jesus. Fique sobre os pés. Tem gente que diz assim: se Deus quiser, Ele me abençoa. Se Deus quiser, Ele vai me achar. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você tem que procurar. Serei achado de vós, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. É você, é eu, somos nós que buscamos a Deus. Chegai-vos a Deus, parte minha. Vinde a mim, todos vós, parte minha, ir até o Senhor. Não é Ele vir a nós, Ele já veio. Ele já veio para nós. Ele já morreu por nós no Calvário. Ele já fez toda a obra. Ele já declarou o amor dele naquela cruz. Nós é que vamos a Ele agora. Com fé, com disposição, com consciência limpa. A maior declaração de amor foi feita na cruz e em silêncio. Esse Jesus merece o melhor da minha vida. Senhor nosso Deus e Pai, ministrei a palavra no breve tempo, mas nos ajude, Senhor, a vencer os desafios desse tempo. Não nos deixe dormir sem reservas. Não nos deixe fechar os olhos da vigilância, da sobriedade. Nos ajude, não nos deixe parar de orar. Não nos deixe parar de jejuar, de santificar, de buscar a Tua face. Não nos deixe parar de estar na Tua casa. Não nos deixe, Senhor. Nós queremos vencer os desafios desse tempo. Sim, o tempo é de dias trabalhosos, mas é tempo de derramar do Teu Espírito, é tempo de renovo, é tempo de avivamento, é tempo de graça abundante, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ó Deus, traga sobre nós o Teu despertamento, o Teu renovo. Levanta-nos com temor e tremor diante dos céus, diante de Ti. Nos ajude, meu Pai, a ser a igreja que Tu mereces ter. Assim oramos, Pai, continua a nos ensinar, é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus.